Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59, anota aí, 1 minuto para 1 da tarde, dia 5 de dezembro, no instante tá passando, voando, faltam 26 dias para o final de dezembro e final do ano de 2024. Então seja bem-vindo ao programa Mais Saudável do Rádio, iniciando dezembro, lembrando para você que dia 21 de dezembro oficialmente começa o verão brasileiro. E para a gente falar de verão brasileiro, a gente não poderia deixar de falar na campanha Dezembro Laranja. Dezembro Laranja foi criada em 2014 pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E a ação faz parte da campanha nacional de prevenção do câncer de pele. Então, é importante a gente falar sobre isso. E para tanto, eu recebo aqui a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o tema é esse, tá? Que está na sua tela aí, Dezembro Laranja, mês de conscientização contra o câncer de pele, tá? Doutora Larissa, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, André. Muito obrigada por estar aqui novamente e para falar de um tema que é muito importante em relação à saúde mesmo, né? Saúde pública, porque o câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil. As pessoas acham que não dão o devido valor, mas é o câncer mais prevalente. Uhum. O câncer de pele responde por 33% dos diagnósticos de câncer no Brasil, sendo que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos, gente. É quase a população de Arapiraca de casos de câncer de pele. O tipo mais comum é o câncer de pele não melanoma. Tem letalidade baixa, porém, seus números são mais altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que foram afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e espinocelulares, responsáveis por 177 mil casos da doença por ano. O mais raro e letal que os carcinomas é o melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele, que registra 8,4 mil casos anualmente. Então, para você que está começando a ouvir o Saúde em Foco agora, isso aqui foi só uma abertura para você se conscientizar que essas altas temperaturas, essa baixa umidade relativa do ar, por exemplo, agora nós estamos aqui em Arapiraca com 33 graus, que na realidade a sensação térmica é muito maior, mas olha só, probabilidade de chuva 0% e umidade relativa do ar 39%. Isso significa que você vai ter um clima quente e seco, né? Você não tem uma umidade bacana, portanto é por isso que você sente aquele mormaço. Você sai na rua, né? Você sai do ambiente climatizado e sai na rua, você diz, nossa, como que tá abafado, parece que não tem ar aqui para eu respirar. E a sensação é essa mesmo. Então, doutora, vamos seguindo aqui a nossa entrevista, né? E qual é a importância do Dezembro Laranja para a prevenção do câncer de pele, com a sua especialidade? André, é muito importante a gente falar sobre o Dezembro Laranja, porque as pessoas, elas negligenciam muito as lesões que surgem na pele. E é muito importante saber que aquele ABCDE que as pessoas sempre falam, sempre vê as campanhas, o ABCDE que é você observar uma lesão pigmentada, que ela é assimétrica, com bordas irregulares, mais de uma cor, uma lesão de mais de 6 milímetros e de evolução rápida. Esse tipo de lesão a gente vê no melanoma, que é o câncer de pele mais grave, mas não é o mais prevalente. Então, o mais prevalente, como você já falou, que é o carcinoma basocelular, ele normalmente surge como uma lesãozinha, como se fosse um sinal. Então, uma bolinha que ela pode ser mais avermelhada, mais brilhante, pode ter um pouquinho sim de pigmento, mas surge normalmente como uma lesão muito pequena e que o paciente às vezes acha que é outra coisa, que é um cravo, que é um sinal e não vai ao dermato avaliar. E é justamente nesse momento precoce que o tratamento ele vai ser mais efetivo. Então, por isso que toda lesão que surge na pele tem que ser avaliada pelo dermato. Aquela lesão que está sangrando, que não cicatriza, também é muito importante avaliar, mas normalmente já é quando essa lesão também já está mais avançada.
Uhum. Você pode participar, tá? Qual é a sua dúvida? Você pode mandar suas dúvidas para cá pelo 996398389, nosso WhatsApp, ou então entra aí no NN Play, nosso canal no YouTube, canal oficial do Campeonato Alagoano Copa Alagoas para 2025, 26 e 27. Então entra aí no NN Play e coloca suas dúvidas, onde nós estamos ao vivo aqui, tá? O assunto é Dezembro Laranja, mês de conscientização contra o câncer de pele. Como é que a gente faz para se proteger? Doutor, eu sempre falo aqui, nós somos um estado abençoadíssimo por Deus. Inclusive quero mandar um abraço hoje para minha terra natal, Maceió, que está fazendo hoje seus 209 anos, né? Então parabéns a todos os maceioenses aí. Eu nasci onde você passa férias. Olha que negócio absurdo, né não? Pois é, aquele lugar é lindo, abençoado mesmo por Deus, a orla mais bonita do mundo. Eu recebi ontem aqui uma nutricionista que ela no final de semana foi com a sua filhinha para as praias lá de Maceió. E ela disse assim: André, tinha um sol para cada maceioense lá. Uhum. Um abafado, meu filho, que não tinha, sabe, o negócio é bonito, é bom e tudo. Minha filha tava assustada porque ouviu os sotaques de todos os lugares do mundo e do Brasil também, tem muito turista. O Brasil é o segundo, aliás, Maceió é o segundo destino turístico mais procurado agora, né, das festas e do Réveillon 2024. Não poderia ser diferente, uma cidade linda. Mas o que acontece? Quando a gente está em Maceió e nas nossas praias aqui, acontece um fenômeno muito, muito bacana e ao mesmo tempo muito perigoso, que é aquela sensação, aquele ventinho, aquela brisa que você sente ali e que você temporariamente não sente que está pegando sol. Uhum. Você está ali na beira da praia, conversando com seus amigos, tomando o seu negócio ali, né? E de repente você está até embaixo de uma sombrinha. Você está ali, mas você está desprotegido, você não passou protetor, né? Então, doutora, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão, porque de repente o cidadão, que eu vou para a praia cedo e meio-dia, uma da tarde, eu já estou voltando e eu me protejo, seja com roupa, seja com os dois, com o protetor solar, mas o turista, né, ele não quer saber disso não, ele quer chegar na praia, ele quer abrir a praia das 7 da manhã e 5 da tarde ele quer estar lá. Eu conheço gente que é assim. Queria saber quais são os riscos, os perigos que a gente tem para falar sobre isso. Também saber se o câncer de pele ele é hereditário e se existe um grupo de pessoas mais predispostas a tê-lo. Sim, então assim, vamos organizar, né? Aí desde o início do que você tinha falado. Então, a gente precisa entender que não existe bronzeado saudável de nenhuma forma, tá? A não ser quando você coloca cremes bronzeadores, então um creme que vai dar uma tonalidade na sua pele. Mas o bronze no sol não é saudável. Por quê? Porque o dano do sol na pele, nas células da pele, é um dano que a gente chama de dano cumulativo. Então, a partir do momento que você nasce, todo o sol que você pega, toda a radiação que entra em contato com a sua pele, vai causando danos na sua célula. Então, aquele tom bronzeado, quando você vai para a praia, que fica na sua pele, aquilo ali é um dano. E o câncer de pele, ele vai surgindo justamente por esse dano acumulativo ali e não surge rápido, surge com o passar do tempo. Então, é como se as suas células fossem acumulando, até que chega uma hora que o copo transborda. Então, quando esse copo transborda, surge a lesão de câncer de pele. Tá? Então, pessoas de pele clara, que queimam com facilidade, que quando vão para o sol tem queimadura solar, mesmo que não tenha uma pele tão clara, mas que tem, toda vez que vai no final do ano, férias, queima. Isso tudo aumenta o risco de câncer de pele no futuro. Uhum. E a questão de ser hereditário, essa questão genética, ela tem sim associação, principalmente para o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, tá? Então, o melanoma, ele tem o componente da radiação ultravioleta, mas muito importante esse componente genético. E é importante a gente saber que o câncer mais prevalente no Brasil é o câncer de pele e existe uma forma efetiva de prevenção, que é o uso do protetor solar. Então, eu não entendo como alguém não usa o protetor solar se você está usando para prevenir um diagnóstico de câncer. Uhum. Perfeito.
respondido aí então. Doutora, como identificar os sinais? Ao longo da nossa entrevista, o nosso Wellington Pirulito vai passar algumas imagens aí. As primeiras imagens, Pirulito, são da SBD, tá? Da campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, quanto à conscientização sobre esse câncer. Tá? E as demais, onde tem fotos ali, a doutora vai comentar ao longo da entrevista, no segundo bloco, tá, Pirulito? A gente vai separar aqui as imagens e ela vai comentando as fotos, tá certo? Doutora, como identificar os sinais de início de câncer de pele? A gente pensa que... Quais as características que devem nos preocupar? Né? Tá aqui a imagem aqui nas minhas costas. Já tá no ar. Perfeito, tá bom. Essas imagens aí são as imagens da SBD, tá? Da campanha desse ano. Como identificar, doutor, os sinais iniciais do câncer? Coça, queima, quais são os sinais? Os primeiros sinais, sangra? Então, os primeiros sinais é que não tem sinais, não tem sintomas. É assintomático. É assintomático. Tem a lesão na pele, tá? Então, tem uma lesão na pele, então a gente pensando no carcinoma basocelular, que é o mais comum. Então, é um carocinho na pele, que ele tem um leve brilho, é aquele vermelho, mas que tem uma leve transparência, que aí tem esse leve brilho, e pode ter alguns pontinhos de pigmento. Então, esse tipo de lesão, ele surge mais em áreas expostas ao sol. Então, rosto, pescoço, colo, orelhas, braços. Então, essas regiões expostas ao sol são as lesões que são são as áreas mais prevalentes de ter o câncer de pele. Então, o mais prevalente é esse. Então, assim, é essa lesãozinha bem incipiente. Bem minimalista ali, tranquila, que ninguém tá entendendo o que é que tá acontecendo, porque normalmente não tem sintoma. Quando essa lesão ela começa a evoluir, então ela pode ter sangramento. E é um sangramento que ele não é uma lesão que não cicatriza. Então ela sangra, aí você usa ali uma pomadinha que alguém passou, o vizinho passou, um cicatrizante, coloca uma folhinha, um chá, aí melhora, depois volta a sangrar. Mas ele melhora ao ponto de parar de sangrar, mas a lesão não some. Então, também precisa investigar, tá? E o melanoma, que normalmente é aquela lesão bem pigmentada, que vai ter normalmente mais de uma cor, tá? Então, não vai ser uma cor específica, mas tem mais de uma cor. A borda não é tão regular, então ele não é tão redondinho, é aquela borda mais assimétrica. E uma lesão que pode aparecer em áreas cobertas, tá? O melanoma, ele surge em lesões em áreas fotoexpostas, né, com exposição solar, mas ele é muito comum nos homens em região de tronco, tanto nas costas como na região anterior, e nas mulheres é muito comum nas coxas. Doutora, a exposição solar é o único fator de risco para o câncer de pele ou existem outros hábitos que podem contribuir para o câncer de pele? Eu vou dar uma pimentada aqui na pergunta, falando do bronzeamento artificial. Então, assim, a exposição solar é o principal fator de risco para o câncer de pele. A gente precisa entender que tem essa questão da genética, principalmente para o melanoma, e existem algumas síndromes. Então, existem algumas síndromes genéticas que o paciente ele tem uma predisposição maior a ter câncer de pele. Mas aí já é bem mais raro, tá? Então, a gente pensando assim, numa população geral, o principal é a exposição solar. E quando a gente fala em câmara de bronzeamento, o uso da câmara de bronzeamento aumenta em até 75% a chance de um câncer de pele no futuro. E tanto que foi proibido, né, o uso das câmeras artificiais de bronzeamento, e estava até um novo projeto para liberar novamente. Eu confesso que eu não acompanhei para ver se já foi votado, se já foi liberado, mas eu acho que isso é um retrocesso pensando em saúde pública. Ainda, doutora, falando sobre essa questão do bronzeamento artificial, né, mesmo que seja solar, né, existem locais, existem espaços onde geralmente as mulheres que fazem mais isso, né, vão deixar aquela marquinha do biquíni. Não sei porque ninguém gosta de deixar aquela... Eu particularmente não acho aquilo, eu não acho nada sexy, viu, meninas? Tá? Não acho nada sexy, não acho nada bonito aquilo, mas isso sou eu, tá? Então eu tenho que achar e olhar
prol da minha esposa. Você cuida do seu corpo aí como você achar que deve. Doutora, esses espaços de bronzeamento, onde as mulheres vão lá e botam lá não sei o que, para também ficar com a marquinha lá do biquíni, seja na parte inferior ou superior. Esses espaços, eles também precisam de cuidados. Essas pessoas usam um produto para acelerar, né? Na realidade, deve ser um bronzeador. Né? Isso. Eu lembro ainda, quando eu era criança, eu ia ali à praia da Ponta Verde, para cairar a menina ali, eu era solteiro. Naquele tempo podia. Né? Eu tinha 15, 16 anos. E eu vi, era comum as meninas sentarem na areia, colocar a toalha lá e passar. Inclusive era aquele bronzeador vermelho, viu, Pirulito? Tu vai... Parecia um caramelo. Entendeu? É um bronzeador vermelho, assim, desse tamanho assim. Parecia uma coisinha, parecia um caramelo mesmo, né? E ali colocava, e quanto mais vermelha saísse dali, melhor. Tava na moda, né? Pegar um solzinho de noite para namorar, tava tudo certo, tava tudo bacana. E protetor solar que era bom, nada. Então, doutora, voltando à pergunta. Espaços de bronzeamento, mesmo que naturais, que colocam um bronzeador e coloca a mulher lá no sol. Como é que a dermatologia vê isso? Então, esses locais, eles não deveriam nem existir, na verdade, porque se não existe bronze saudável, então assim, se a pessoa vai à praia, coloca o protetor, não lembrou de reaplicar e já ficou bronzeado, isso já não é saudável. Imagine você ir para um local e que você coloca uma substância que vai acelerar esse bronzeamento, então você está acelerando o dano na sua pele. Então, se você acelera o dano, você aumenta o risco de câncer de pele no futuro. Então, eu acho que você tem que pensar que a estética, se você acha bonito ser bronzeado, mas a estética, ela não deve vir à frente da sua saúde. Porque no futuro, quando aparecer as manchas, o dano do sol, as rugas e o pior de todos, o câncer de pele, você não tem como voltar atrás. Entendeu? Então, a prevenção começa agora, quando você ainda é jovem. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui pro seu Sandro, que está ouvindo o programa aqui, dizendo o seguinte, o que ele colocou aqui, me preparando com o protetor solar 60. Isso. Muito bem. Seu Sandro tem uma pele muito clara, né? Um galego, como a gente fala aqui, né? Tem uma pele muito clara. Um grande abraço, meu querido, pro seu irmão e meu amigo também, Geraldinho, né? Que Deus abençoe vocês aí. Tá? E também o Jean Carlos, nosso engenheiro de som aqui, disse que tem bastante microvarizes nessa região. O Jean tá dizendo aqui, tá? Falando deve ser nessa região. Que região, Jean? Deve ser nas áreas expostas. Exatamente. São pequenas varizes, né? E o seu Sandro tá dizendo aqui que vai dar um abraço assim no Geraldinho. Muito obrigado aí. Tá? Doutora, então a gente já sabe que bronzeamento nem artificial, nem em locais mesmo que não sejam artificiais. Doutora, o uso de protetor solar, ele é suficiente para prevenir o câncer de pele? E também, já pegando essa mesma pergunta, qual é o fator de proteção solar mais recomendado? E o que é que significa aquele 60, aquele 50, aquele 30 que tem lá nas embalagens? Certo. Então, assim, o protetor solar, normalmente a gente indica um fator de proteção de pelo menos 50. Então, de 50 a mais, tá? Porque aquele fator de proteção, então ele tem a ver com a quantidade correta que você aplica. Então, se você aplica menos do que a quantidade que deveria, ele não vai entregar aquele fator 50, 60. E aquele fator, ele está relacionado ao quanto ele consegue proteger você do que a gente chama de dose eritematosa, que é o quanto a sua pele fica vermelha. Mas o principal que a gente precisa pensar é o quanto de radiação aquele protetor solar, ele deixa passar, tá? Então, um fator 30, ele deixa passar uma quantidade específica, que agora eu não tô lembrando, mas eu vou pegar pra gente falar no próximo bloco, tá? Porque as pessoas acham que acima de 30 é tudo igual, tá? E aí a gente tem que pensar justamente que existe essa questão do quanto o protetor deixa passar de radiação para a sua pele. E quando a gente muda de um fator 30 para um fator 50, quando a gente muda de um fator 30 para um fator 50, você diminui pela metade o tanto de radiação que você consegue passar para sua pele. Então, por isso que a gente indica sempre um fator de proteção acima de 50, tá? E aplicar a quantidade correta.
Por quê? Porque se você está passando em menor quantidade e você esquece de reaplicar ao longo do dia, você não vai estar seguro. Então, você não vai estar protegido. Vai dar uma falsa sensação de proteção. Porque você passa uma camadinha bem fininha. Você tem uma falsa sensação de que está protegido. E aí você acaba se expondo ao sol com uma frequência maior. E aí, na verdade, você não está protegido como deveria. E isso sim é um grande risco também. Então, assim, em relação a ser 100% de proteção, então a gente, na verdade, nunca vai conseguir 100% de proteção, porque tem esse fator genético, principalmente associado ao melanoma, e também porque quando a gente é criança, a gente precisa lembrar que quem é responsável pela nossa fotoproteção são os nossos pais. E aí, normalmente, quando a gente era criança, não tinha tanto essa rotina de proteção solar como tem hoje em dia. É verdade. Então, querendo ou não, a nossa pele já tem um dano acumulado, né? Da infância. Recebi uma imagem aí, Pirulito, que eu mandei pra você, tá? É um ouvinte que mandou aqui, doutor. Ele diz assim, gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho um sinal branco na perna e agora ele mudou de cor. E é uma região coberta, porque ficou a maior parte do tempo, fico a maior parte do tempo com calça. Então, vou colocar a imagem aqui, claro. Oi? Já tá no ar, deve estar aqui, né? Claro que não dá pra gente verificar, principalmente assim, doutora, né? Sem o dermatoscópio. Isso, que é o exame dermatoscópio local. Mas assim, é alguma coisa para esse ouvinte se preocupar ou não? Então, na verdade, se surgiu uma lesão que era de uma forma e teve mudança, tá? Então, assim, você tinha uma lesão de pele e ela mudou o aspecto. Ou não tinha nenhuma lesão e surge uma lesão nova, você sempre tem que procurar o dermatologista para poder avaliar. Porque através de uma foto, a gente fica, por exemplo, eu não vou dizer para você não se preocupe, e aí depois você acaba indo para uma consulta, numa dermatoscopia, descobre que é uma lesão suspeita de malignidade. Então, assim, se teve mudança no aspecto da lesão, precisa ir no dermatologista o quanto antes. Perfeito. Eu vou para o intervalo, mas antes, quero ler aqui a mensagem que a Neide colocou aqui. A Neide disse assim: boa tarde, meu amigo, já estou ligadinha, viu? A Neide não perde o seu programa, jamais. E essa menina que tem essa voz de bebê aí, hein? A vozinha dela é de bebê. Ela está dizendo aqui, eu uso aquele protetor de base para minha pele. Muito bem, Neide. Quando for para o sol, tem que usar o protetor solar mesmo, tá? Isso. Usa aí um acima de 50 também. É melhor pecar por excesso do que por falta. Erivânia Félix está aqui também. Um abraço aqui para dona Hilda no Capim. Abraço também a Ângela e a Mércia lá em Olivença. E também um abraço a nossa querida amiga que está lá naquele sítio. Como é o nome do sítio, Sérgio? Moricuri? Atalaia, que é a Dilza, não é isso? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Vou pro intervalo e volto já. Coloca as suas dúvidas aqui pelo 99639-8389. Na volta, Pirulito, vou falar da campanha do Natal dos Velhinhos, da Fórmula Farmácia de Manipulação, com o Dr. Vinícius Menezes e o Saúde em Foco, para você comprar as fraldas geriátricas e ganhar um eco bag que eu vou mostrar para você depois do intervalo. Não sai daí não.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é Dezembro Laranja, mês de conscientização contra o câncer de pele, com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista aqui da Climag, e a gente segue aqui. Doutora, a gente já falou sobre a proteção, qual é o fator de proteção solar recomendado, vai aparecer umas imagens aí, gente, daqui a pouco, dos tipos de câncer. São manchas, sinais que aparentemente são inofensivos, mas são câncer, ou podem se tornar câncer. Doutora, as áreas mais afetadas, você já falou quais são, né? E o que é que a gente deve saber sobre a importância dos chapéus, roupas com proteção UV e óculos escuros? E, aliás, pegando já o gancho aqui da questão dos óculos UV e das roupas com proteção UV, quanto tempo, doutora, elas protegem? Porque tem gente que vai usar, acha que está protegendo tudo, não é para passar o protetor solar quem usa roupa UV. E quanto tempo? Eu tô falando assim, você vai comprar uma roupa com proteção UV, tá bom, mas a camisa tem 5 anos que você comprou. Quanto tempo de validade tem a proteção dessas roupas que se dizem que tem a proteção? André, então assim, é importante a gente saber que não necessariamente precisa ser uma camisa com proteção UV, tá? O que você precisa observar é a trama desse tecido. Se for um tecido com a trama, as linhas do tecido bem fechadinhas, elas já vão lhe proteger, porque já vai ser uma proteção física, tá? Quando a gente fala de camisa com proteção UV, aquelas que são tipo uma malhinha, então normalmente a gente precisa observar o selo, tá? Então precisa ter o selo de autenticação do Inmetro, então precisa realmente ter esse selo para que a gente tenha certeza de que foi uma camisa que foi produzida com aquelas qualificações. E é importante saber que quando a gente entra na água e molha, a trama ela fica mais aberta. Então passa um pouco mais de radiação. E a validade ali daquele produto, normalmente você vai ter que observar na própria embalagem. Mas em média, o ideal seria trocar a cada pelo menos 2 a 3 anos, tá? Tá falado aí. Quero mandar um abraço aqui pra dona Hilda, mandou uma mensagem aqui, diz assim: na minha casa não tem Papai Noel, mas tem Papai do Céu que nos presenteia todos os dias com muitas bênçãos. Obrigado, dona Hilda. A Fátima Santos sempre
ouvindo aqui lá em Coruripe. Muito obrigado, Fátima. Tava sentindo saudade de você. Nunca mais tinha entrado aqui no Saúde em Foco. Tá ouvindo a gente lá de Coruripe. A gente pega mais longe, a gente vai muito mais longe, porque nós somos a FM mais potente do estado, tá certo? Então, sintoniza aí 91,5 que a gente vai longe mesmo. Doutora, tem algumas imagens aí que o Pirulito está colocando aleatoriamente. Agora vamos colocar na ordem, Pirulito, para a gente mostrar para os nossos telespectadores aqui algumas manchas que podem parecer inofensivas, mas no fundo elas podem se tornar, ou algumas até mesmo, algumas já são as lesões cancerígenas ou pré-cancerígenas. Certo, então assim, a lesão que a gente vê é o carcinoma basocelular, tá? O que tá esse próximo à região do olho. Então é aquela que eu falei, aquele carocinho, vermelhinho, meio brilhoso. Esse tem até uma bolinha central, como se fosse já uma ulceração, que normalmente é nessa região que começa a sangrar. Então por isso que é importante, às vezes algumas pessoas perguntam, doutora, é para passar protetor solar na pálpebra? Então é para passar, porque é pele e também pode ter câncer de pele nessa região. E a pálpebra, quando a gente faz a cirurgia de retirada do câncer de pele, normalmente é uma região que vai precisar ser uma cirurgia um pouco mais, não seria agressiva, mas sim vai precisar de retalho, enxerto, para que não tenha nenhum defeito na região do olho, algum defeito funcional, para que você não fique prejudicado de abrir e fechar o olho, tá? Então, é importante usar protetor sim na região das pálpebras. Essa lesão também é um carcinoma basocelular, tá? Então, você vê que tem dois. Tem esse maior aí, que tem essa bordinha um pouquinho elevada, mas tem aquele um pouquinho lá em cima, só um pontinhozinho de pigmento. Então, aquele ali também. As duas lesões são lesões de carcinoma basocelular. E essa outra lesão, que é uma lesão no nariz, tá? Então, quando a gente vê, o que é importante a gente saber? Quanto antes a gente conseguir diagnosticar o câncer de pele, melhor em relação ao prognóstico, né? Então, a gente retirar e esse paciente ter uma chance de cura maior, mas também em relação esteticamente, a cirurgia. Por quê? Você vê a lesãozinha desse tamanho, mas a gente não tira só a lesão. Por quê? Porque a gente precisa tirar com margem de segurança ao redor para que essa lesão não volte. Então, normalmente, a gente vai precisar tirar com meio centímetro ao redor da lesão. Então, vai ficar como se fosse o triplo do tamanho dessa bolinha aí, a área total que a gente retira, tá? Uhum. Tá. Tem um ouvinte aqui que mandou umas fotos. Eu tô mandando pro Pirulito, claro. Gente, ó, seguinte, tá? Você que tá mandando foto pra gente aqui, é assim. Não dá pra gente fazer uma consulta dermatológica no Saúde em Foco. Por quê? Porque nós não temos um equipamento aqui chamado dermatoscópio, que não dá para usar no estúdio. A gente tem que ter o paciente aqui para a doutora poder usar o dermatoscópio, que é uma lente de aumento. Ela vai aumentar não sei quantas vezes aí, para que a doutora possa verificar e diagnosticar. Então não dá para diagnosticar através das fotos. Dá para ter uma ideia, entendeu? Mas não dá para diagnosticar. Como, por exemplo, não dá para trazer para cá um paciente, né, e trazer o nosso querido odontólogo aqui, doutor Paulo Vinícius, doutora Evelyn, e mandar a foto de um dente e dizer assim, doutor, o que é isso? Não dá. Tem que ir no consultório do dentista, tem que ir lá na ortoestética fazer a sua avaliação. Tá legal? Tá na tela aí, doutora, tá? Mais uma foto aí. Certo. Foi essas imagens aí que o ouvinte mandou. Tem mais uma aqui, tá? A ouvinte tá dizendo aqui que essas lesões aqui, esses sinais aqui, doutora, eles não aumentaram de tamanho, né? E a pessoa tem 19 anos. Então, é alguma coisa preocupante? É um sinal mesmo? Um sinal dá para dizer, pelo menos aqui, pro ouvinte ficar tranquilo? Ou vamos marcar a consulta também? Tá, então assim, aparentemente é uma lesão regular, né? Tem a bordinha regular, apenas uma cor, mas é como você falou, eu não posso dar aqui certeza sem o dermatoscópio. Tá vendo ali? Né? Então, é uma lesão mais escura, mas é um sinal. Aparentemente, esse é o problema, né? A gente acha que é um sinal. Nós, leigos, achamos que é um sinal. Que pode ser. Isso. Tem gente que é muito branco, tá cheio de pinto. Eu tava falando pra doutora aqui na semana passada,
né? Eu não tomo muito sol e nas minhas costas aqui eu sou muito branco. O que é que acontece? Aparece uma ruma de pinta, em pirulito, né? Então você fica cheio daquele sinalzinho. Quando você tira a coisa, assim, rapaz, esse sinal não estava aqui não. Doutora, por falar nisso, isso é normal? A pessoa tá lá, a pessoa branca, não tinha esse sinal não. E começa a aparecer sinais. Essas pintas que a gente fala, são comuns aparecerem depois de certa idade e aparecer aos montes mesmo? Sim, os sinais são comuns, tá? De surgir sinal mesmo, que é o que a gente chama de névoa melanocítico, né? Que é o nome correto. Então, o sinal, ele pode surgir ali até mais ou menos os 35 anos, ainda surgem sinais novos. Uhum. Depois, pode continuar surgindo lesão, as pintas, né, que a gente chama, mas normalmente não vai ser sinal, tá? Então, pode ser melanose solar, que é manchinha da pele pelo sol. Uhum. Pode aparecer acrocórdons, que são outras lesões de pele, como se fosse um pólipo da pele. Tudo isso as pessoas chamam de sinal. Uhum. Então pode surgir ao longo da vida, mas é aquela coisa. Sempre o ideal é procurar o dermato para poder avaliar. Perfeito. Tem mais fotos daquela que você mandou pra gente, de mais alguns casos, né? Tem. Vamos lá, Pirulita. Então as imagens, a doutora, você coloca a imagem na tela e a doutora vai comentando aqui. Já tá lá? Vamos lá. E depois a gente falar como é que a tecnologia e os tratamentos avançaram no diagnóstico e o tratamento de câncer de pele. A dermatologia tem evoluído a passos muito, muito rápidos mesmo. Aí tá na tela aí. Agora sim, doutora, vamos falar dessa imagem que tá na tela. Pronto, essa imagem já é de um carcinoma espinocelular, que também é um câncer de pele. Ele é mais agressivo que o basocelular, mas ainda é menos agressivo do que o melanoma. E ele tem esse aspecto mais carrasquento, mais rugoso, tá? Então é uma bolinha também, mais rugosa, mas ele também pode ser um pouco mais plano e ter esse aspecto meio rugoso na superfície. E o SEC, né, que é o carcinoma espinocelular, ele tem uma tendência a ter mais sangramento. E é aquele sangramento que volta a sangrar, que é o que a gente chama de lesão que não cicatriza. Uhum. Tem mais uma, né, doutora? Que é a última? Não, tem mais duas. Que aí seria realmente o melanoma, tá? Então você vê que é uma lesão assimétrica, é uma lesão que tem várias cores. Então, esse tipo de lesão a gente não pode deixar passar de forma alguma. Uhum. A próxima. Também melanoma, tá? Então você vê que às vezes ele até pode parecer um sinal, mas quando a gente vai examinar, tem algo a mais que chama atenção e é melhor a gente fazer a retirada, mandar para exame histopatológico para poder a gente ter certeza do que é, tá? E esse que é o melanoma acral, que é o melanoma no pé, tá? Então a gente pode ter câncer de pele, sim, no pé e na mão, e o melanoma acral foi o melanoma do Bob Marley, que ele faleceu por melanoma, tá? Uhum. Esse também, o melanoma acral. Uhum. Esse é o último? Tá. Tem uma pergunta aqui no NN Play, doutora. Um ouvinte colocou o seguinte, o Igor Araújo disse assim: doutora, mesmo se ficar na sombra, eu devo usar protetor solar? Aquela pergunta que a gente fez lá da brisa que o alagoano sente quando tá na praia. Então, respondendo a pergunta do Igor, doutora, doutora, mesmo se eu ficar na sombra, eu devo usar o protetor? Certo. Então, assim, se você tá na praia e está embaixo de um guarda-sol, você tem que usar o protetor. Por quê? Porque a areia da praia normalmente é uma areia branca. E a areia branca, ela reflete a radiação ultravioleta. Então, mesmo embaixo do guarda-sol, você está recebendo radiação ultravioleta. É diferente de, por exemplo, você tá em casa, numa casa de praia, e você tá na varanda, mas você tá num local coberto, tá? Então, ali, você não tá levando radiação, se você está na área coberta. Mas se está na praia, então reflete na areia e precisa, sim, do protetor. Tá respondido aí. Se acabaram as imagens, Pirulita? Pronto. Doutora, como a tecnologia e os tratamentos avançaram do diagnóstico e tratamento do câncer de pele? E tem uma coisa que vocês na medicina chamam de margens livres. Quando é a margem livre? A margem livre é quando é feita quando é ressecada uma parte da pele, quando a parte da pele ela é extraída e a borda
dessa pele que foi extraída, ela fica livre de células cancerígenas. É o que a medicina chama de margens livres. Então, se você fizer um exame, eu já fiz um exame, né, uma colonoscopia, tinha um pólipo. O pólipo foi ressecado, foi retirado, tá? A colonoscopia faz isso. E aí manda para o estudo histopatológico, né? Lá o NPDC que vai fazer isso aí. Geralmente, o nosso querido NPDC que faz aqui, doutora Ana Paula, um grande abraço para você e para sua equipe. E aí você recebe o resultado, tem lá pólipo com diâmetro, aí tem o tamanho dele lá, e tem lá, retirado com margens livres, ou seja, não ficou nada de células cancerígenas ali, naquele local. Doutora, qual é a probabilidade de se, no começo, fazer a ressecção desse tecido com a pele, com uma lesão cancerígena? Como a tecnologia tem feito isso? E qual é a probabilidade de se ter margens livres no começo do diagnóstico do câncer de pele? Então, no começo do diagnóstico, a probabilidade é praticamente de 100%, tá? De a gente conseguir ter essas margens livres. O que vai variar é justamente o tipo de câncer de pele. Por quê? Existem alguns tipos de câncer de pele que ele tem como se ele se espalhasse mais superficialmente. Então, quando a gente faz o exame, a gente detecta a lesão em uma região, mas é como se já tivesse células além daquela área. E aí, quando a gente faz a biópsia, aí tem borda lateral exígua. Então, assim, você vê que naquela bordinha ainda tinha lesão para tirar, tá? E aí, nesses casos, o mais indicado é a cirurgia micrográfica de Mohs, que infelizmente aqui no estado de Alagoas não tem nenhum médico que faz, tá? O que é a cirurgia micrográfica de Mohs? Você retira a lesão e assim que você retira, você já avalia a peça. Aí onde você ainda consegue ver que tem célula tumoral, você vai ampliando e aí até você realmente conseguir tirar toda a região que tinha célula tumoral, tá? Mas assim, diagnósticos precoces, na maioria dos casos, a gente consegue tirar em 100% das vezes com margens livres. Tá. A Cida de Satuba, olha aí como a gente tá no estado inteiro, né? Ela diz assim: todo câncer de pele pode gerar metástase e coça? Não, o câncer de pele normalmente não coça, tá? Como eu falei, normalmente não tem sintoma algum. E em relação à metástase, o melanoma é o que causa mais metástase, mas os outros cânceres também podem causar, tá? É uma chance baixa, é uma chance menor de 1%. Em menos de 1% dos casos vai ter metástase, mas você tem que pensar assim: se você tem um câncer de pele, você não tem o diagnóstico, você vai levando aquilo, levando. A cada ano que você vai levando aquilo, sem diagnóstico, sem tratar, você vai aumentando a sua chance de ter câncer de pele ou de ter uma metástase. E assim, era algo que infelizmente a gente via na época da residência, tá? No hospital universitário, porque o acesso ao serviço público, aos dermatologistas no serviço público, ainda é difícil. O esclarecimento de algumas pessoas também ainda é difícil. Então, às vezes, a gente via paciente que tinha uma lesão há 10 anos. E aí, realmente, quando ele chegava, já estava bem mais complicado de conseguir tratar. Tá. Doutor, existe algum horário seguro para se expor ao sol? E qual é o horário recomendado? Porque em algumas regiões se fala de 10 às 16 horas. Nós sabemos que esse horário para nós aqui do Nordeste, ele é um horário diferente. Por quê? Porque o sol aqui, ele nasce mais cedo. Então, de repente, um sol aqui de 9 da manhã, e a gente já sabe disso, né? Que nós que moramos aqui, o sol de 9 horas da manhã, agora no verão, até na primavera, está muito alto. Então, é possível se expor ao sol de forma saudável? E qual é o horário e a duração recomendados? Pronto, então em relação à exposição solar, sem protetor, nenhum horário é recomendado, tá? Mas com proteção, então antes das 9 e a partir das 4 da tarde, é um horário razoável, mas sem proteção solar, em nenhum horário é recomendado se expor ao sol. Tá. Outra pergunta. Pessoas de pele negra ou morena têm menos risco de desenvolver câncer de pele pela presença atenuada da melanina? Sim, normalmente o câncer de pele ele é mais comum naqueles pacientes de pele mais clara.
mas não quer dizer que o paciente que tem pele negra, ele não tem câncer de pele. Então, ele precisa usar protetor solar do mesmo jeito. Tá. E além do câncer, doutora, quais são os outros danos que a exposição solar sem proteção pode causar? Então, pensando em danos estéticos, né? Então, porque normalmente o sol ele vai causar um dano na pele, que o incômodo principal vai ser o estético. Então, manchas na pele, então tanto as manchas brancas, que é o que a gente chama de leucodermia solar, que são aquelas manchinhas redondinhas que aparecem nos braços, na perna, que os pacientes chegam, doutora, essa mancha branca eu não tinha, surgiu por quê? Então, foi do sol da vida toda que você tomou sem protetor solar. Do mesmo jeito, as melanoses, tá? Que é a manchinha mais acastanhada. Então, é a melanose solar. Existe a poiquilodermia de Sivati, o que é esse nome feio. Então, é aquele vermelhão nessa região do decote e do pescoço. E normalmente essa regiãozinha aqui do centro, a pele fica normal, porque é a sombra do queixo. Então, aqui na lateral do pescoço, nessa região do colo, que é uma pele mais avermelhada, com uma pigmentação irregular, tá? Então, que é a poiquilodermia, então também é pelo sol. Degradação de colágeno, então a radiação solar degrada colágeno, então mais rugas, mais flacidez de pele, então tudo isso o sol vai causando ao longo da vida. Tá, tem uma pergunta aqui da Sandra Nunes do Sítio Canto. Ela diz assim: Pepes, te escuto todo dia, às vezes não consigo ver pelo YouTube, mas escuto todo dia, obrigado. Ela disse: queria saber da doutora se por eu ser obesa, andar no sol pode ser mais perigoso, como se fosse uma comorbidade. Não, a obesidade, ela gera alguns problemas na pele, tá? Existem algumas doenças da pele que estão associadas à obesidade, mas não relacionada ao sol, tá? Então, muito mais relacionado a resistência insulínica que esses pacientes têm. Então, algumas manchas mais escuras na região do pescoço, região de dobra. Então, tá associada à obesidade, mas ao sol não vai ter essa relação. Tá. E, finalmente, doutora, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes hoje, para quem ainda negligencia os cuidados com a pele? Nós temos aqui homens e mulheres do campo. A agricultura familiar na nossa região é uma coisa muito forte, né? E nós damos graças a Deus, o agro, ele sustenta esse país. O agro é forte, é por isso que a gente vai à nossa mesa pelo menos 3 vezes ao dia. Peço a Deus que todo brasileiro pelo menos tenha essa capacidade de ir. Nós sabemos que alguns não vão mesmo, né? Mas o homem e a mulher do campo, eles sustentam esse país. E essas pessoas, elas não podem escolher trabalhar na sombra, né? Então, para quem é homem e mulher do campo, já tem até uma maior conscientização quanto a protetores solares, roupas, mesmo que não tenha um protetor solar, mas que use as roupas de manga, use o sombreiro, aquele... Isso. Mas o que é que você diz para aquelas pessoas que ainda negligenciam os cuidados com a pele, mulheres que vão aí a câmaras de bronzeamento, sejam naturais ou artificiais, e pessoas que não tem aí, né, querem ter a marquinha do biquíni, querem ter a marquinha do maiô e tá tudo certo. André, então eu acho que é um pouco do que eu tinha falado antes, assim, que a nossa saúde, ela deve vir em primeiro lugar. Então, eu acho que estética é sim importante, é importante você se sentir bem, mas você tem que pensar nisso a longo prazo. Porque o sol que você toma hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, você vai estar indo na dermato para tentar melhorar os danos que o sol causou. Então, se você já previne isso, você vai ter uma pele melhor por toda a sua vida. E você pensar, um diagnóstico de câncer não é um diagnóstico fácil. Então, às vezes as pessoas pensam assim: o câncer de pele, a chance de metástase é baixa, eu faço uma cirurgia e resolve o problema, mas é um diagnóstico de câncer, não deixa de ser. E dependendo do local que você tem o câncer de pele, a cirurgia, ela pode causar uma deformidade e isso gerar transtornos psicológicos, psiquiátricos a longo prazo. Então, por isso que é muito importante a gente usar protetor solar. Tanto para ter uma pele mais bonita, quanto para a gente pensar na nossa saúde quando a gente estiver lá adulto, velhinho. Então, pensar a longo prazo, não ser tão imediatista. Tá. Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula. Ela colocou aqui que está em Santana do Ipanema. Olha que coisa bacana.
E ela diz assim: boa tarde, Pepe, sou Ana Paula de Santana do Ipanema, manda um abraço para minha mãe, Dona Marinalva, ela almoça todo dia ouvindo você. Que coisa linda, obrigado, Dona Marinalva, pela sua audiência, pessoal de Santana do Ipanema aí, muito obrigado, conheço a sua terra, já fui muitas vezes aí na sua terra e gosto muito daí, gosto muito do sertão alagoano, eu gosto desse estado inteiro, né, onde não tem praia, mas tem um povo bacana, acolhedor, como o povo de Santana do Ipanema, pessoal aí também de Batalha e de Olho d'Água das Flores, daquela quentíssima cidade de Pão de Açúcar, que fica ali na beira de São Francisco. Um grande abraço para todos vocês. Dona Marinalva, um beijo para a senhora, muito obrigado pela audiência. Lembrando, viu, gente, a doutora Larissa Fonseca atende aqui na Climag. Tem alguma mancha esquisita na sua pele, um sinal que amanheceu e não anoiteceu? Você, quer dizer, anoiteceu e não amanheceu, né? Tá? Você diz assim: rapaz, não tem esse negócio aqui não, eu tô com esse negócio aqui, queria saber o que é. Não ache nada, não compre creme, não se consulte com a vizinha, não vá usar o que uma pessoa usou de outro dermatologista. Não, cada corpo é um corpo, cada mancha é uma mancha. Você assistiu aqui que é preciso você se cuidar. Então, ó, tá na tela aí, te mandei aí, Pirulito, o endereço é Climag com 2 N's, _, tá? Você vai no Instagram e você coloca lá a Climag. A Climag fica aqui na Rua Fernandes Lima 434, no centro de Arapiraca, para você marcar com a doutora Larissa Fonseca. O negócio tá feio lá, viu? Tem gente pra caramba, né? Como é que vocês vão dar conta? Até o dia 20 tá rolando, né? Até o dia 20, isso. Tem promoção, né, doutora? Você tava falando pra ele que quem quiser... Como é que tá esse negócio aí? Porque assim, final de ano todo mundo quer se cuidar, né? Sim. Então quer colocar os procedimentos estéticos em dia. Sim. Então final de ano tem promoção, procedimentos estéticos, e os procedimentos, você adquirindo o procedimento tem outro de brinde. Então entre em contato no WhatsApp e aí já procura saber que ainda tem vaga, tá? São vagas limitadas, mas ainda tem. Perfeito. E o WhatsApp que ela tá falando aqui é o 99835-2191. 99835-2191, tá? Esse aí é o da Climag. Você vai entrar em contato com a Climag e marcar a sua avaliação com a doutora Larissa Fonseca e os seus procedimentos de estética também feitos por ela. Tá bom, doutora? Obrigado e até a próxima quinta, última do Saúde em Foco desse ano de 2024. Até a próxima quinta e aguardo todo mundo ouvindo a gente aqui. Tá bom, amanhã, gente, os cortes dessa entrevista vão para aqui o Instagram e o TikTok. Logo no final da tarde de hoje ainda vai para o Spotify e o programa fica gravado aqui o dia inteiro aqui no NN Play, a vida inteira fica gravado aqui no NN Play e no Saúde em Foco com o André Pepes. Tá certo? Você não perde não. Você assiste aí, depois fica todo o conteúdo guardado aí para você, tá bom? Amanhã eu vou receber o Daniel. Ele é especialista em sono, qualidade do sono. Então, vai ser uma entrevista muito bacana. Você que não dorme bem, você que dorme mal, você que não dorme, fique ligado, porque amanhã a gente vai falar sobre esse assunto aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Amanhã a gente volta às 13 horas com o Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio. Até amanhã. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.